Respondendo à pergunta que me foi feita, eu estou aqui abordando agora a questão da competência nos crimes pré-dolosos e eventual relação que tenha os crimes pré-dolosos com a competência por prevenção. Uma análise da competência territorial pelo critério da prevenção em relação aos tipos penais denominados pré-dolosos pela doutrina tem que se iniciar necessariamente pela própria abordagem do que sejam os crimes pré-dolosos ou pré-intencionais e quando é que eles se consideram consumados. Isso porque o nosso Código de Processo Penal, no que compete à competência territorial, adotou como regra geral, no seu artigo 70 caput, a chamada teoria do resultado, ou seja, é competente para processo e julgamento o foro do local da consumação do delito e, no caso de tentativa, o lugar do último ato de execução, já que aí não existirá consumação. Ora, o crime pré-doloso ou pré-intencional, como queiram, como é sabido, é aquela espécie de crime qualificado pelo resultado em que o agente atua com dolo, ou seja, cognição e vontade, limitado a um determinado resultado, mas ao realizar a conduta visando atingir esse resultado querido, ele age de forma imprevidente, de forma desacautelada e acaba, por isso, produzindo um outro evento mais danoso que ele não queria produzir, mas que era para ele previsível, caso ele tivesse se conduzido com um pouco mais de diligência ou prudência. Portanto, esse resultado mais grave é causado culposamente ou a ele atribuído por culpa stricto sensu. Portanto, há nos denominados crimes pré-dolosos uma combinação ou um misto de dolo e culpa stricto sensu. Normalmente, dolo na conduta antecedente com culpa causadora do resultado subsequente. É o caso, por exemplo, do artigo 213, parágrafo 2º do Código Penal, que tipifica o estupro com resultado morte. Imagine-se que durante a violência sexual, o agressor põe uma almofada tampando a boca da vítima para evitar que ela grite por socorro. E nessa conduta, ele, sem ter pretendido em nenhum momento a morte da vítima, ele acaba matando a vítima por asfixia, por ter agido de forma descuidada, sem atenção ao que fazia, quando tamponava a boca da vítima. Nesse caso, o dolo do agente se limitava ao crime sexual. O evento morte decorreu de culpa stricto sensu, porque ele não queria nem assumir o risco de produzir a morte da vítima, mas ele causou culposamente a morte da vítima. Esse é o crime pré-doloso. E nesse ponto surge uma divergência doutrinária sobre o momento consumativo do crime pré-doloso. Para uma primeira corrente, a consumação se dá no momento da realização do primeiro delito, aquele de natureza dolosa, pouco importando o momento e, por consequência, o local em que ocorre o resultado culposo mais grave. É o que defendem, por exemplo, Maggiore na doutrina italiana, o Euclides Custódio da Silveira na doutrina brasileira e assim por diante. Para essa corrente, o tipo penal no crime pré-doloso se completa com o resultado doloso e o evento mais grave de natureza culposa
tem natureza jurídica de mera condição objetiva de punibilidade, aquela condição que está fora do tipo e que, ocorrendo, satisfaz uma condição externa para que o fato seja punível ou receba determinada pena mais grave. Uma outra corrente predominante na nossa doutrina defende que o resultado culposo que agrava o crime é elementar do tipo e, portanto, no momento da sua ocorrência é que se integraliza o tipo, é que ocorre a consumação do delito. E, em assim sendo, será nesse momento e, portanto, nesse lugar onde isso ocorre, que se dará a consumação, que é o que define a competência territorial nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal. Esse é o pensamento da doutrina majoritária no Brasil e é a corrente a que nós nos filiamos. Por quê? Porque admitir que o evento mais grave nos crimes pré-dolosos é mera condição objetiva de punibilidade implica indiretamente admitir a existência de uma responsabilidade penal objetiva, o que, ao nosso ver, dentro do nosso sistema constitucional, é absurdo. Por isso nos filiamos a essa segunda corrente. Mas, dito isso, a conclusão é que nos crimes pré-dolosos ou pré-intencionais, a competência de foro dependerá de qual dessas duas correntes se adote para fins de definir o momento consumativo e, em consequência, o lugar da consumação com a fixação da competência territorial. Por último, no tocante à questão da competência por prevenção, não existe nenhuma distinção diretamente decorrente da natureza pré-dolosa do delito. Como em qualquer outro crime doloso, culposo, pré-doloso, a competência será resolvida pela prevenção só quando, aplicados todos os demais critérios de fixação de competência territorial, material, conexão, continência, etc., ainda assim restarem 2 ou mais juízos igualmente competentes para o conhecimento daquela causa. É o caso, por exemplo, de um crime consumado exatamente na divisa de 2 ou mais comarcas. Ora, conforme as regras de competência territorial previstas no Código de Processo Penal, e especialmente no seu artigo 70, qualquer um desses foros limítrofes seria igualmente competente. Assim, dentre esses foros igualmente competentes, aquele que primeiro praticar um ato jurisdicional, como por exemplo, apreciar um pedido de busca domiciliar, decretar uma prisão preventiva e etc., firmará a sua competência por prevenção. Torna-se prevento, portanto, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal, aquele foro que anteceder aos demais na prática de um ato de jurisdição relacionado àquele delito, desde que concorra com outros foros igualmente competentes. Bom lembrar, por último, que a prevenção no processo penal é um critério secundário de fixação de competência, de natureza acessória, e justamente por isso ele não poderá se sobrepor a outros critérios para afastá-los e prevalecer em relação a esses outros critérios. E isso em relação a quaisquer delitos, independente de serem delitos dolosos, culposos, pré-dolosos ou não.